Obrigada, Sharon. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar pela segunda vez, né, a palestra nesse assunto. Então, se tiver alguém assistindo pela segunda vez, vai ter algumas coisas atualizadas, tá? Espero que gostem. Então, vamos falar de uso de óleos essenciais em animais, que eu também tô, assim, todo dia aprendendo ainda, né? Não sou uma expert ainda em aromaterapia, mas desde o ano passado comecei a usar e tô bem apaixonada. E antes de começar a falar sobre o uso, os cuidados, né, gostaria de frisar aqui que o uso de óleos essenciais nos animais não dispensa as consultas veterinárias, tá? É importante a gente manter os check-ups anuais, né, levar para o veterinário examinar, porque isso faz com que a gente consiga se antecipar e evitar que chegue a manifestar uma doença, tá? Sempre quando a gente encontra algum sinal clínico assim no comecinho, é sempre mais fácil de tratar, né? E daí junto vocês podem tratar como prevenção, tá? Mas assim, nunca deixar de ir ao veterinário achando que você pode estar tratando tudo, porque tem muita doença que não aparece. Principalmente porque os animais instintivamente eles escondem, né, a doença que está desenvolvendo. Isso é instintivo porque os animais, antigamente, quando moravam na floresta, eles, né, os cães e gatos, eles eram presas de outros animais. Então, a natureza, muito sabiamente, fez com que eles ficassem muito resistentes para demonstrar isso. Então, na hora que a gente percebe que tem alguma coisa errada, é porque ele já está há bastante tempo desenvolvendo uma doença, tá? Então, é sempre bom fazer um check-up, né? Pelo menos uma vez por ano, para o veterinário examinar, tá? Para ver se não tem nada errado, né? E também lembrar que nem tudo que nos faz bem para eles também. Então, não é porque um óleo essencial faz bem para a gente, necessariamente vai fazer bem para eles. Pelo contrário, tem alguns que não são recomendados para serem usados neles, tá? E lembrar sempre que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Mesmo que seja um óleo essencial recomendado para um determinado problema e o teu objetivo seja de beneficiar, dependendo quanto você vai usar, pode prejudicar em vez de ajudar, tá bom? Então, eu queria começar com essas observações, né? Então, os animais, eles são assim cativantes, são fofos, né? Não tem como olhar para a cara de um bichinho desse e não dar um sorriso, sentir aquele calorzinho no coração, né? Eles são muito fofos. E eles são parte da natureza, né? Na verdade, a gente também é parte da natureza. A gente tem uma maneira, assim, uma mania errada de dizer, né? Nós e a natureza, tá? Mas a gente é tudo natureza, ser humano, animais, né? Só que os animais, eles são mais ligados ainda, eles são mais puros, né? Mais conectados à natureza e por isso que os tratamentos naturais funcionam tão bem neles. Porque eles são tão puros que não tem muita coisa assim para eliminar, jogar fora, para daí o tratamento começar a funcionar, sabe? E hoje em dia, muitas pessoas estão nessa busca de se conectar melhor com a natureza, né? Muita gente buscando terapias naturais, terapias alternativas, né? Massagens, muita gente praticando a meditação. Hoje em dia tem muita gente trabalhando também com Theta Healing, que é uma forma da gente voltar às origens, né? Melhorar a nossa conexão com a natureza. E essas pessoas têm os seus animais, né? Então, justamente essas pessoas que buscam para elas os tratamentos naturais, menos invasivos, menos agressivos, buscam tratar os seus animais também dessa maneira, né? E isso é muito legal, porque se faz bem para a gente, por que não fazer para eles também? Né? Então, eu trabalho com acupuntura, florais de Bach, fitoterapia, ozonioterapia, terapia natural, neural, reiki e agora os óleos essenciais que eu acrescentei nesse leque de serviços, né, de tratamentos naturais que eu ofereço para os animais. Então, os meus clientes, a maioria deles são pessoas que já buscam esse tipo de tratamento para a saúde da família, né? Deles mesmos, dos filhos e tudo mais. E
o bichinho hoje em dia faz parte da família, né? Então é natural que eles busquem isso para eles também, tá? E quando eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, depois que o Ken me chamou, tal, conheci, usei para mim, gostei, né? Daí eu pensei, opa, isso aqui pode ser bom para os meus pacientes também. E eu quis saber mais, assim, como usar neles, né? Que eu sabia que, assim como muitos medicamentos e tratamentos, nem sempre a gente pode fazer da mesma maneira que a gente faz para a gente, eu sabia que os óleos essenciais provavelmente tinham algumas exceções, alguma maneira diferente de usar, e fui buscar. Só que eu tive muita dificuldade porque não consegui conhecer pessoas que já atuavam na veterinária usando óleos essenciais, né? Foi num evento aqui em Curitiba ano passado para era lançamento de, acho que é aquele Aeropol, e eu fui mais na esperança de fazer network e conhecer veterinários que pudessem, né, compartilhar, assim, as experiências e tudo mais, só que não tive sucesso nisso. Daí o Elton, que é o CEO da Doterra, ele me passou um link com uma palestra, né, de um congresso que aconteceu ano retrasado, se não me engano. E daí que eu consegui captar algumas informações, observar como que eles usam lá nos Estados Unidos, porque esses veterinários são todos da Doterra, né? Então, assim que eu fui assim, acrescentando o tratamento com os óleos essenciais aqui no consultório, tá? Infelizmente não pude trocar ideia com nenhum veterinário que já estava usando aqui no Brasil, mas foi muito útil assistir essas palestras, porque daí uma coisa foi levando a outra, consegui achar outros links de outros vídeos e fui, né, anotando tudo para aprender mais, assim, como que funcionam os óleos essenciais nos animais, tá? Então, bom, a gente usa principalmente a parte do aroma, né? Aromaterapia, dos óleos essenciais. Então, a gente tem que partir do princípio sabendo que os animais são diferentes da gente, né? Por exemplo, as nossas células olfatórias aqui, a gente tem 5 milhões apenas, tá? Enquanto os cães têm 200 milhões, é muita diferença, né? Então, enquanto a gente, por exemplo, no slide anterior, para sentir o cheiro de um vinho, a gente precisa praticamente enfiar o nariz dentro da taça. No momento que você está abrindo a garrafa, o teu cachorro já está sentindo o cheiro lá de longe, porque ele tem muito mais células olfatórias, ele tem muito mais sensibilidade, né? É por isso que tem tantos cães que eles se perdem ou são abandonados e conseguem voltar para casa, né, andar quilômetros e quilômetros e encontrar a casa, porque ele vai se orientando através do olfato, de tão poderoso que é o olfato do cão. Tá? E os gatos, por sua vez, têm 67 milhões de células e eles também, assim, pode passar um rato bem longe deles que eles conseguem sentir o cheiro, né? Eles só não conseguem caçar tão rápido porque o rato também tem um olfato bom e ele sente a aproximação do gato e daí fica fugindo, então fica um correndo atrás do outro, mas é difícil a caça por causa disso, porque os dois têm um olfato bom, né? E os gatos, diferentemente do cachorro, são mais diferentes ainda da gente, porque além das células olfatórias que sentem o cheiro, eles têm um negocinho que chama órgão de Jacobson, que fica mais ou menos assim entre o nariz e o céu da boca, assim, bem aqui na entrada da boca, aqui em cima. Então, é um órgão que ele consegue captar os feromônios, né? Porque os gatos se comunicam através de feromônios. Então, o gato, quando ele vai procurar se cruzar, ele busca no ar o cheiro da gata no cio, porque ela está eliminando os feromônios que ficam suspensos no ar. Então, ele consegue captar isso e daí ir atrás dessa gata para cruzar, através desse órgão de Jacobson ou vomeronasal, tá? É diferente do olfato, porque daí não é cheiro, né? São as partículas dos feromônios que ele consegue captar, porque daí ele vai atuar no emocional. Então, o gato macho vai atrás da gata fêmea por causa dessa capacidade. Então, se você tira esse órgão dele, ele já fica desorientado.
Ele não sabe mais nem se comporta como macho ou como fêmea, por causa da falta desse sensor, digamos assim, né, para buscar o feromônio. E daí, no caso do gato, qual que é o problema de usar em excesso o óleo essencial? Porque se fica muita partícula suspensa no ar e ele inala esse óleo essencial, esse órgão de Jacobson fica sobrecarregado. Então ele começa a ficar atrapalhado, sabe? Ele não consegue sentir direito e principalmente vai começar a afetar ele emocionalmente, porque quando é olfato, né, sentir cheiro do rato, sentir cheiro da comida, vai direto para o cérebro, para o bulbo olfatório, que é para distinguir cheiros. Quando é pelo órgão de Jacobson, ele já vai direto para o emocional, porque daí vai para a amígdala e para o hipotálamo. Então ele vai agir emocionalmente, tá? Então o gato tem essa diferença. E quando a gente vai escolher os óleos essenciais, a gente tem que cuidar muito, né, em relação à qualidade e à pureza, tá? Dos óleos essenciais. É por isso que aqui só entram óleos da doTERRA, porque daí tem o CPTG, é tudo garantido, né? Inclusive, a maioria dos óleos a gente pode ingerir, né? Então tem essa segurança. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Óleo essencial, assim, muito baratinho, às vezes pode ter mistura de substâncias sintéticas, daí já pode agredir o organismo em vez de trazer benefícios, tá? E daí a gente tem que lembrar sempre que nem tudo que é bom para a gente é bom para eles, tá? Por exemplo, se a gente for falar de comida, né? Tem muita comida que pra gente é uma delícia, é saudável, faz bem, mas para eles não, né? Então, por exemplo, o chocolate, né, pra gente é uma delícia, mas para o cachorro é tóxico, dá uma diarreia danada que pode até levar à morte. O alho, a cebola, a gente tempera a nossa comida, fica uma delícia. Mas para eles, ele é tóxico, sabe? Com o tempo, ele pode levar à anemia. A uva também é tóxico para os cães, tá? Para os cães, para os gatos, né? A macadâmia pode causar um tipo de paralisia nos cães, tá? O café também é tóxico, é muita cafeína para eles, né? A pizza, né? Comida muito gordurosa, muita farinha, isso também faz mal para eles, tá? Para a gente também faz mal, na verdade, mas a gente tolera melhor, tá? Mas para eles pode trazer problema de saúde. E daí aqui as aplicações, né? Como que a gente pode usar os óleos essenciais nos cães, nos gatos, né? Então, uma das formas de aplicar é a aplicação tópica, que é passando na pele. Né? No meu caso, eu aprendi vendo os vídeos daqueles veterinários americanos, né? Porque até então eu não tinha tido essa ideia de, por exemplo, passar nas orelhas, na parte interna da orelha, tá? Então, tem que ser sempre diluído, tá? Com óleo carreador. Inclusive, é muito mais diluído do que na gente, daqui a pouco eu vou falar, porque a pele deles é mais sensível, o olfato é mais sensível, tudo mais sensível, né? Então, tem que ser bem diluidinho. Então, dá para passar na parte interna das orelhas, na ponta da orelha, tá? Tudo isso tem um porquê. Nas patas aqui por baixo, e dá para espalhar no peito, na nuca, na barriga, nas costas e sempre, sempre no sentido oposto ao crescimento do pelo, né? Então, se o pelo cresce para cá, o óleo a gente passa no sentido oposto, tá? E sempre tomar muito cuidado com as mucosas e os olhos, tá? Então, ao redor dos olhos, né? Mucosa, por exemplo, ali, região do ânus, tá? Lábios, porque é sempre mais sensível. Né? Além do uso tópico, pode ser aromático, né? Fazer eles cheirarem. Para cheirar é melhor o difusor, né? O uso aromático. E o uso interno aqui coloquei assim um asterisco, porque eu, por enquanto, ainda não estou usando o uso interno em animais, tá? Mas veterinários experientes, eles já oferecem em cápsula. Tem veterinário que usa intrarretal, que é colocar numa seringuinha e usando um caninho, assim, uma sonda, injetar via retal para ter absorção pelo reto,
né? Tem veterinário que usa dentro do ouvido, intravaginal, dependendo da situação, mas eu, por enquanto, me sinto muito, assim, engatinhando ainda nos óleos essenciais, prefiro não abusar muito, então tô indo devagarinho, por enquanto tô usando só esse uso aromático e tópico. Tá? E o uso tópico, a meu ver, ele tem uma função 2 em 1. Né? Ele funciona tanto para ter absorção pela pele, quanto para inalar. Né? E assim, isso daqui é uma conclusão que eu cheguei, tá? Porque como eu faço acupuntura, e eu sei que tem a auriculopuntura, que a gente estimula pontos na orelha para refletir em vários órgãos e sistemas no organismo, no cachorro também tem. Então, dependendo onde a gente massageia na orelha, tá estimulando alguma parte do organismo, né? Então, o óleo essencial sendo massageado na orelha, para mim fez muito sentido, porque daí você tá fazendo com que a pele absorva, tem o funcionamento do óleo essencial em si, por absorção caindo na corrente sanguínea, aquela função, como também através da massagem, está estimulando muitas partes do organismo, né? E quando passa na pontinha da orelha, quando o cachorro corre, pula, ele balança a orelha, né? Então, cada vez que balança, aquele cheirinho que ficou do óleo essencial na ponta da orelha tá vindo para frente com o ar. Então, com isso, ele inala. Inalando, daí já vai para o sistema olfatório e vai fazendo esse efeito de função aromática também, tá? E nas patinhas também. Eu assim, concluí que tem essa função 2 em 1, porque ao massagear, eu acho que todo mundo já viu falar sobre reflexologia, dependendo onde aperta na mão, no pé, vai estimular um órgão, né? E nos cães, nos gatos, mesma coisa, dependendo que região da pata você estimula, tá estimulando um determinado órgão. Então, quando você passa o óleo essencial na patinha, tá tendo absorção pela pele, como também tá estimulando vários órgãos por ali, tanto pelo movimento, né, assim, pela massagem, como pela absorção do óleo, tá? E tem a função aromática também, porque olha a maneira que eles deitam, né, assim, assim. Então, a patinha tá sempre perto do focinho, então ele tá com aquele óleo essencial na patinha e, ao mesmo tempo, tá inalando aquele cheirinho que vai dar o efeito aromático, tá? Então, falando um pouco sobre o uso interno que eu, pelo menos por enquanto, não uso, tá? Ele tem essa coisa controversa, né? Será que usa, será que não usa? Para gato já não é recomendado, os gatos são muito mais sensíveis, exige muito mais do fígado deles, né? Mas caso vá usar, é sempre em recipiente que não seja plástico, porque o óleo essencial pode corroer, né? A diluição seria de 1 gota para 1 litro de água, então é muito, muito diluído. Ou pode também pingar 1 ou 2 gotas na comida úmida, né? Um patezinho, uma comida caseira, tá? E cães e gatos são mais difíceis de oferecer por uso interno, porque o olfato deles é muito mais sensível e teria que ser por cápsula, né? Então fica bem mais difícil, é horrível da cápsula para gato. Já cavalos, bois, galinhas, eles adoram óleos essenciais, segundo a veterinária lá do, acho que é Texas, tá? Ela mostrou o vídeo lá oferecendo para os cavalos, os cavalos chegam a lamber a mão dela assim quando tá com óleo essencial. E para oferecer para tomar, eles usam muito o Arboviral, que serve de antiparasitário, né? Mas não é assim também um uso constante para sempre, direto. É sempre assim, com um objetivo, o que eu quero tratar e por quanto tempo, é bem específico. Tá? Então, o Arboviral, ele combate fungos, vírus, bactérias e serve também como repelente, tá? Mais para frente eu vou dar uma receitinha. Então, para uso interno é recomendado pingar igual a gente faz, né? Pingar dentro da cápsula, fecha e oferece. Só que o problema vai dar uma cápsula para um gato para você ver o que acontece, né? É bem difícil, tá? Então, eu, por enquanto, nunca usei uso interno para animais. Que o cachorro e o gato, se pudessem falar, acho que eles iam preferir até banho do que tomar uma cápsula de óleo essencial. E aqui a diluição, né? É recomendado fazer uma diluição de 3 a 6 gotinhas para cada 10 ml de óleo carreador. E quanto menor o animal, mais a gente tem que diluir. Então, aqui no consultório, eu
preparo tanto para o proprietário levar para usar em casa, como também já deixo pronto aqui, em vez de diluir na hora, porque é 10 ml para 3 gotas, né? Então eu já deixo num vidrinho assim com conta-gotas, é um vidrinho de 10 ml. Eu jogo aqui o óleo de coco e pingo 3 gotinhas, tá? É de 3 a 6, mas eu sempre deixo 3 gotinhas, porque aqui eu atendo desde pincher até dog alemão, né? Então, eu nunca sei, assim, quem que eu vou atender, então já deixo na diluição mais diluída possível, tá? E daí, se chega um animal maior, é só eu passar mais óleo, né? E no pequenininho já tá diluído e passo menos. Então, acho que assim fica bem bom. E com 3 gotinhas, o cheiro já fica bem forte, tá? Então, tem um efeito bem bacana, assim. E os efeitos, né, nos animais tem o efeito físico, que seria de melhorar determinados sintomas, né, dores, por exemplo. Tem o efeito emocional, geralmente eles ficam mais relaxados e também atua no sistema imunológico. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com alguns óleos essenciais, né? Então, os veterinários americanos lá, eles frisaram muito, assim, a respeito da melaleuca, que ele pode ser muito tóxico, tanto para os cães quanto para os gatos. Então, quando precisa, assim, de óleo essencial, que a primeira ideia que você tem é, putz, tal problema de pele, vamos usar melaleuca? Substitua por lavanda e não usar melaleuca. Tá? A cânfora também é tóxica e o wintergreen também, tá? E os óleos fotossensibilizantes, né? Aqueles que o sol pode manchar, para eles também é bem, assim, deixa a pele deles bem sensível. Então, evitar os óleos essenciais cítricos, né? Limão, laranja, tangerina, pomelo, essa família dos cítricos, tá? E nos gatos tem uma lista de óleos para não usar. Tá? Aqui seria uma palestra para cada óleo, porque daí tem todo um esquema lá, né, do tipo de óleo que é mais sensível para a pele, para o fígado e tal, tá? Então aqui tem uma lista, né? Então evitar nos gatos quer dizer não usar, né? O manjericão, o birch, acho que não tem aqui no Brasil, a canela, o cravo, a erva doce, a melaleuca de novo, nutmeg, acho, não sei, acho que não tem no Brasil, orégano, o peppermint, o tomilho, o rosemary, hortelã verde, o wintergreen. Esses não é para usar nos gatos, tá? Os óleos cítricos, que a gente já falou, que são fotossensibilizantes, tá? Bergamota, toranja, o limão siciliano, a laranja, a tangerina, o dill, acho que não tem aqui no Brasil, tá? E daí tem os animais epiléticos também, os óleos que a gente tem que evitar neles, né? Eu tenho uma gatinha que tem epilepsia também, tá? Então, nesses tem que evitar o manjericão, a pimenta preta, a cânfora, o eucalipto, a erva doce, esse hyssop, não sei o que é, acho que não tem aqui no Brasil, mas que eu copiei a lista que eles passaram, tá? Uma das veterinárias. A sálvia, o alecrim, o wintergreen. Animais com hemorragia, a gente não deve usar o birch, a canela, o cravo, a erva doce, orégano, o wintergreen, nas prenhas e nos filhotinhos recém-nascidos. Não usar manjericão, não usar canela, nem a sálvia, alecrim, tomilho, wintergreen, white fear. E sempre que for usar nesses animais, né, nas prenhas e nos filhotinhos, sempre bem diluído. Tá? E roedores também, coelhinho, chinchila, né? Não usar a canela, nem a canela caça, nem o orégano. Por quê? O sistema digestivo deles, que são herbívoros, é bem diferente do nosso, dos cães, que são carnívoros, tá? Então, a flora intestinal também é diferente. E como eles comem muita fibra, eles têm muita bactéria para digerir aquilo lá. E se a gente dá, por exemplo, orégano, que é um óleo essencial bactericida, a gente vai matar essas bactérias saudáveis e daí eles vão adoecer porque não tem a flora intestinal saudável, porque vai acabar matando as bactérias, tá? Então, esses óleos a gente não deve usar nos roedores. Nas aves, é sempre melhor usar o difusor, tá? Porque eles são muito mais sensíveis, né? E
assim, é uma gotinha só, é bem diluído, tá? E daí, no que ligar o difusor, sempre observar como é que tá o comportamento deles, se eles ficam agitados, se eles ficam meio desnorteados, ou se eles estão gostando, como se eles estivessem buscando aquele cheiro, quer dizer que tá fazendo bem. Agora, se eles ficarem meio desorientados, meio estressados, daí melhor não, tá? Daí tem que ser outro óleo essencial e talvez diluir mais ainda. Né? E quando for usar o difusor na presença de qualquer animal, isso não só das aves, né? Gato, cachorro, qualquer animal. Sempre colocar água, né? Lógico, e ambiente aberto, tá? Nunca em ambiente fechado. Então tem que ter sempre um fluxo assim de escape para o ar, tá? Para estar circulando, sempre renovando o ar. E sempre de olho em como que o animal vai ficar diante daquele cheirinho que está no ambiente, né? Então, ele tem que mostrar que gosta daquele cheiro. Então, por isso que eu coloquei preferência, né? Então, se começar a ficar abatido ou então, ao contrário, muito agitado, querer sair daquele lugar, ficar irritado, quer dizer que aquele óleo essencial não está fazendo bem, tá? Então, tem que tirar do local. E assim, né, como eu falei lá no começo, né, a diferença do remédio e do veneno é a dose, então tem momentos que pode acabar intoxicando, dependendo se você usou muito concentrado ou se não era um óleo indicado, né? Então, os sinais de intoxicação seria o animal se mostrar desconfortável, começar a rolar no chão, tem uns que começam a coçar, se coçar, né, no nariz, no olho, ter tremores, ter convulsões, alguns até entrar em coma, tá? Da esfregar demais, já falei, começar a salivar muito, ter sensibilidade na pele, às vezes a pele ficar avermelhada, com pontinhos vermelhos, tá? Isso tudo pode ser sinais de intoxicação. Aí, nesse caso, o que que a gente deve fazer? A gente tem que enxaguar bem o local, sem esfregar, porque daí se esfregar você pode estar ajudando a penetrar mais óleo em vez de remover, tá? Pode passar um sabãozinho neutro ou um shampoo neutro, tá? Shampoo para cachorro tem que ser neutro. Tem muito shampoo para cachorro que é tipo shampoo antipulgas. Esses vêm inseticida, tá? E daí pode fazer uma reação com o óleo e piorar a situação. Então, sempre usar sabão ou shampoo neutro, né? Se pegar no olho, tem que ficar irrigando, né? Lavando durante 20 minutos com água morna ou até mesmo com óleo vegetal, tipo óleo de coco, tá? E o óleo essencial ele é muito forte, então pode até causar queimadura. E com essa queimadura pode provocar úlcera, que seria uma lesão na córnea. A córnea é uma película, né, que protege o olho assim, é como se fosse a pele do olho, tá? E daí pode fazer uma úlcera. E isso é super dolorido, tá? Então, tem que cuidar e levar para o veterinário caso isso ocorra, tá? E sempre ficar de olho se a pele não tá ficando avermelhada, se o animal não tá coçando demais, se ele não tá com dor, muita sensibilidade, tá? Justamente porque pode causar, assim, uma espécie de queimadura, né? E se por acaso ele ingerir esse óleo que não era para tomar? Não provocar vômito, porque senão vai passar 2 vezes, né, pelo mesmo lugar e vai irritar mais ainda, porque foi na hora de ingerir e se provocar o vômito vai passar por ali de novo, então é pior. Principalmente se já passou de 2 horas, esquece, não faça vomitar, tá? Então, se for assim, um pouquinho a quantidade, tipo, lamber um pouquinho, né? Daí pode dar carvão ativado, que daí o carvão vai fazer o quê? Ele vai absorver as partículas e diminuir a quantidade que o organismo ia absorver. E se ele ingeriu muito, já corre para o veterinário, avisa o que ele ingeriu, porque daí vai ter que ficar monitorando a função cardíaca, né, a pressão e tudo mais, tá? As funções vitais. Bom, pelo que eu vi ali na palestra dos veterinários dos Estados Unidos, o que eles usam mais, né? É para controlar comportamento, nesse caso eles usam a lavanda, tá? Para fazer treinamento, né? Treinamento tipo agility, obediência, eles usam mais a lavanda e o vetiver. Para ansiedade, suporte emocional, eles usam principalmente a lavanda e o vetiver. Medo de tempestade, a lavanda e o serenity, né? Eu até tinha separado aqui os frasquinhos para mostrar. A lavanda, o serenity,
para mudança, para desmame, a lavanda e a mirra, para infecção de ouvido, alergia, lavanda e frankincense. Essa dupla aqui, lavanda e frankincense, é assim, é kit de emergência, tá? Daí na minha rotina, o que, que eu uso mais aqui? Né? Eu atendo muito paciente ansioso, então além de fazer acupuntura já para diminuir a ansiedade, agora eu estou usando os óleos essenciais também. No que coloca na mesa, eu vou conversando, pego aqui diluidinho, né? E já vou massageando, tá? Nas orelhas, no peito, nas costas, na barriga, e realmente eles vão relaxando muito. O Serenity tem, nossa, um efeito fantástico para a ansiedade, estou gostando muito. Tá? Para dores articulares, para coluna, estou usando muito o Aromatouch, o Deep Blue, a Copaíba, são muito bons, mas sempre naquela diluição, né? 10 ml e 3 gotinhas. Para tensão muscular também, Aromatouch, a Copaíba, a lavanda, tá indo super bem, tá? Para problema digestivo, eu tenho muito cachorro que, por exemplo, enjoa no carro, ou então é muito sensível, assim, tipo, come uma coisinha diferente, já tem vômito, já tem diarreia, né? Ou aqueles que têm problema de fígado. Eu uso o Zengest antes de começar a colocar as agulhas, funciona super bem, tá? E muitas vezes eu preparo para a pessoa fazer a massagem em casa também, isso ajuda muito. Também uso na minha rotina para pulga, usei muito nos cães quando a gente estava indo para o parque, né? Agora com a quarentena a gente nem tá indo, não tô mais usando. Mas assim, para afastar a pulga, né? Terra Shield, Cedarwood, tá? E isso daqui neles eu usava assim normal, o óleo carreador, daí 3 a 6 gotinhas, tal, e espalhava assim, né, no corpinho deles. Só que daí mais para frente eu vou passar uma receita que eu acabei de conseguir, eu também nunca experimentei, mas parece bom, tá? Para epilepsia, o frankincense e clary sage. Para alopecia, que é queda de pelo, o alecrim funciona muito bem. Isso daqui eu vi em algum grupo de um rapaz que usou para o cabelo dele, que ele estava tendo calvície, e ele usou o alecrim e funciona muito bem. Daí eu pensei, né, nos cachorros, eu falei, bom, deve funcionar. E realmente funciona muito bem. Tem um bulldoguinho que rasparam o pelinho para fazer cirurgia, e daí passou meses e não nascia mais pelo ali. Daí eu preparei lá a diluição, falei, ó, vai passando isso aqui todo dia. Daí nasceu, agora igualou, assim, cresceu bem o pelinho. Para problema respiratório, uso muito o Breathe, tá? Então, pro cachorro é muito forte fazer aquele esqueminha que a gente faz na gente, né? De pingar uma gotinha, faz a conchinha e respira. Eu uso ele diluído, da mesma forma que eu preparo os outros óleos, né? Para massagear. E daí eu passo na orelhinha, nas patas, no peito, e funciona muito bem. Tem uma cachorra de uma ONG que, na verdade, eu nunca encontrei. Né? A pessoa da ONG estava trazendo um outro paciente com outro problema. Daí ela comentou: ah, tem uma cachorra assim assado lá na ONG que ela tem crise de. Ela tá com pneumonia e tá respirando muito mal. Daí eu preparei o brief diluído, entreguei, ó, faz assim, e expliquei como que faz a massagem e tal. A cachorra saiu da crise, assim, tá respirando super bem e diz que toda vez que esfria, ela começa a ter crise. Então, esse ano, quando começou a esfriar, a pessoa já me ligou e pediu para preparar outro olhinho, que daí ela já ia fazendo para não entrar em crise de novo. Então, funciona super bem. Tá? Para problemas hepáticos, biliares, estou usando o gerânio, né? E no difusor, que daí eu deixo o cheirinho aqui no consultório, né? Espalhando. Então, uma vez eu usei a lavanda, que é para acalmar. Falei, essa bicharada vem tudo ansioso, tal, vou usar a lavanda. Foi uma das primeiras vezes que eu usei o difusor ainda. Daí, assim, para mim, pro consultório não funcionou, porque ele relaxa demais, ele funciona tão bem que eu fiquei com sono. Eu comecei a pescar, assim, falando com o cliente. Então, lavanda pro consultório eu suspendi, eu uso para dormir, mas na rotina, assim, dos atendimentos, não uso mais. Um que eu gosto muito de usar é o lemongrass, que é o capim-limão. Então, ele já funciona como repelente,
né? E ele é regenerativo. E ali no livrinho diz que emocionalmente a gente vai de obstruído para fluindo. E é muito engraçado, porque daí desde que eu comecei a usar o lemongrass, parece que o movimento no consultório melhorou, começou a trazer clientes mais legais, a vida também, assim, nossa, começou a fluir para frente, sabe? Eu acredito que não existem coincidências, sabe? Então, eu acho que esse lemongrass deu uma empurrada assim na minha vida. Eu tô gostando muito. E o cheirinho é muito agradável também. E daí o peppermint, né, a hortelã-pimenta, tem um efeito revigorante, anti-inflamatório, é bem gostoso também. Os donos também adoram, toda vez que entra aqui, nossa, que cheiro gostoso. Então, geralmente eu fico alternando esses dois, o capim-limão e o hortelã-pimenta. E daí, um dos veterinários lá da palestra dos americanos, ele falou bem assim: se você fosse escolher apenas 2 óleos para ter em casa, tipo um kit de emergência, tenha esses 2 óleos, a lavanda e o frankincense, tá? Por quê? Eles se complementam, né? Então, eles têm tantas funções fantásticas que com esses 2 óleos a gente consegue resolver muita coisa. Tá? Então, assim, se você não quiser comprar um monte de óleo, ter apenas 2, tenha sempre em casa lavanda e frankincense. Tá? Então, a lavanda, né? Ela ajuda no tratamento de feridas, de úlceras, queimaduras, eczemas, bolhas. Para picada de inseto é super bom também, alivia super rápido, tá? Para aquelas dores de reumatismo, é super bom, tá? Para cãibras, contraturas musculares, espasmos musculares, para estresse, ansiedade, agitação, insônia, né? Falei do sono que me deu quando eu coloquei no difusor um dia no consultório, tá? E picada de inseto que eu já falei. O frankincense ou olíbano, né? Para câncer e tumores, convulsões e traumas, depressão, dores e inflamações, para melhorar a imunidade. Tem uma cliente minha que eu trato da cachorra dela, né? E ela comentou que uma amiga dela tá com depressão, não sei o quê. E daí, assim, ela não quis levar o vidro de frankincense, que é super caro, né? Acho que é quase R$ 500. Aí eu falei, olha, só se eu fizer que nem eu faço com os bichinhos, que daí eu já vendo diluído, né? E daí eu coloquei num frasquinho nesse de conta-gotas, diluí, falei, ó, fala para daí ela passar na mão, assim, cheirar e depois espalhar assim no peito. Vamos ver o que acontece. E daí passei floral também junto, né? Mas nossa, fez muito bem para ela. Disse que a moça tá ótima, assim, em questão de 1, 2 semanas ela já estava bem melhor. Então, para depressão funciona super bem também, tá? Para dores e inflamações e também para melhorar a imunidade. Aqui tá a receitinha que eu falei que ia compartilhar, que é para prevenir contra ectoparasitas, que é principalmente pulgas e carrapatos, né? Então, eu nunca preparei esse, até hoje eu só usei aquele esquema de diluir o Terra Shield ou Cedarwood, tá? Essa aqui é uma receita que eu peguei de uma aula online que eu fiz. Então, ele fala para pegar 3 ml de melaleuca ou arboviral, e daí dilui com 97 ml de óleo vegetal. Então, ele é super, super diluído, tá? Então, lá atrás eu falei sobre os cuidados com a melaleuca, né? Mas aqui ele tá recomendando, mas eu tô vendo que ele é bem diluído. Então, eu acredito que não tenha problema, tá? Daí mistura com mais 200 ml de água, então vai ficar bem diluído mesmo. Aí acrescenta 5 gotas de lavanda, mais de lemon e de citronela. E daí você agita bem, põe num borrifador, né? Agita bem, aí toda vez que for passear, borrifa antes e voltou do passeio, borrifa de novo. Diz que funciona super bem. Isso eu ainda vou experimentar, mas já tô compartilhando com vocês. Para ansiedade por separação, é recomendado camomila ou o ylang-ylang, tá? E pode ser colocado no difusor, assim, para ficar em casa, enquanto você tá em casa, que é para o cachorro começar a fazer uma associação. Meu dono tá aqui em casa, tem esse cheiro no ar, né? Ou no difusor, ou então, assim, quando for fazer carinho nele, você passa assim no pulso para ficar aquele cheirinho. Então, o cachorro vai marcando, isso daqui é o cheiro do meu dono. Aí, quando for sair de casa, você pode ou deixar o difusor ligado ou pegar uma roupa velha assim para ele deitar em cima e pingar uma gotinha,
desse óleo essencial, que daí ele vai sentir esse conforto, porque daí esse cheiro vai trazer a sensação de que você está presente, tá? É bem legal essa dica, né? E falando um pouco sobre os animais de produção, né? Os animais que a gente come. A gente não, porque eu faz tempo que eu não como, mas só como peixe. Faz tempo que eu não como nem aves nem mamíferos. E nos Estados Unidos, eles estão usando muitos óleos essenciais para animais de produção. Então, para vaca, porco, galinha, ovelha, peru, né? Por quê? No caso dos animais de produção, produções normais, assim, eles usam muito antibiótico, né? Que é para produzir carne sem contaminação. Só que daí acaba contaminando com antibiótico e o ser humano acaba ingerindo esses antibióticos indiretamente. E isso faz muito mal para a saúde, né? Então, tem muita gente nos Estados Unidos que já está utilizando os óleos essenciais para substituir o antibiótico. E assim a carne fica mais saudável. E o antibiótico, o problema do antibiótico, da gente ficar tomando muitas vezes, por muito tempo, é que começa a fazer resistência bacteriana, que significa o quê? Que aquele antibiótico que era para funcionar para determinada bactéria, começa a não funcionar mais, tá? Porque começa a fazer uma seleção natural, aí começa a sobrar as bactérias mais resistentes, que sobrevivem àquele antibiótico, então começa a não funcionar mais. Então, por isso que tem muito caso, assim, de pessoas que ficam doentes e precisam daquele antibiótico e toma e acaba não adiantando, porque já consumiu tanto antibiótico através da carne que daí quando realmente precisa, né, acaba não funcionando e daí precisa cada vez, né, buscar antibióticos mais fortes e mais agressivos, né? E daí aqui no consultório, o que eu senti assim de melhor nos meus pacientes, nos meus clientes, desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, né? O alívio, né? Tanto de dor quanto de ansiedade, tá? Quando eu começo usando o óleo essencial, primeiro que já fica o cheirinho no ambiente, né? A pessoa entra, já tem aquele cheirinho agradável, que daí vai daquela acalmada. Eu ainda faço a massagem no bichinho, então tanto o bicho quanto o dono sentem aquele cheirinho, isso é agradável, então todo mundo fica mais relax, isso facilita o atendimento, tá? Essa massagem, esse toque faz com que eu me aproxime, me conecte mais com os pacientes, né? Então eu sinto que os pacientes eles ficam assim eles têm mais confiança, sabe? Eles me deixam tocar mais porque eles sentem que é agradável. E é essa conexão, essa aproximação que muitas vezes eu procuro passar para o dono também. Então eu preparo o vidrinho e falo, oh, faz a massagem que nem eu fiz em casa, e realmente é um momento agradável, sabe? Para o bichinho é o momento assim, nossa, que legal, meu dono fazendo carinho e tal. Então, isso é bem importante, tá? Principalmente assim na parte emocional, né? Para cães que sofrem de ansiedade e tal, isso é muito legal. Porque daí eles se sentem mais amados, mais cuidados, ganhando mais carinho. E isso favorece muito, assim, né? Ajuda, inclusive, a recuperar mais rápido dos problemas de saúde. E com tudo isso, acontece uma diminuição do estresse. E quanto menos estressado, todos os tratamentos que eu faço aqui funcionam melhor, né? E os donos, né, eles curtem muito. Eles chegam contando, ele adora quando eu faço massagem. Quando ele vê eu pegando o vidrinho, ele já deita, tal. Então, isso é muito bacana, sabe? Vira um trabalho em conjunto, né? Eu cuidando aqui, eles em casa, o bichinho se permitindo ser cuidado. Então, eu sinto assim que foi um plus assim para os tratamentos que eu já faço. Tá bom? Então, já estou finalizando aqui, coloquei as fontes onde busquei as informações, né? E deixo aqui os meus contatos. Espero que tenham gostado. Então, Sharon, já encerrei aqui.